à noite. Quem trouxe Bíblia? Oh, Jesus, hein? Não deixa a Bíblia em casa, irmão. Fazer a história da irmã do óculos. Pastor, perdi meu óculos. Ore, porque o óculos é muito caro. É uma receita nova, pastor, mas eu perdi meu óculos. O que eu faço? E ora daqui, ora dali. Um dia ela liga: pastor, achei meu óculos. Irmã, que alegria. Onde estava? No meio da Bíblia. É complicado, não é mesmo? Vamos à palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 16. Você que tem a palavra aí, você que nos assiste, você que está conosco também pela Rede Mundial de Computadores, queira acompanhar também a leitura da palavra de Deus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que traduzido significa início, começo, capítulo de número 16. Nós vamos fazer juntos a leitura. Deus é bom, meus irmãos. Sempre bom. Gênesis capítulo 16. Quero ler o primeiro versículo e peço a atenção dos irmãos. Versículos de 1 a 4, depois eu vou pular para um outro e vou dizer qual é. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão concordou com o conselho de Sarai. Verso 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Verso 15. Capítulo 16 de Gênesis, verso 15. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Senhor Deus, nosso Pai, é a tua palavra bendita, santa, poderosa que está diante de nós, nesta oportunidade, no culto da noite, onde nos reunimos para te adorar, te bendizer, glorificar e louvar o teu nome. Até agora nós demos ao Senhor o nosso melhor, entregamos nossas orações, nossas canções, nossas palmas, nosso louvor, nossa adoração, nossas ofertas, para que esse princípio maravilhoso que o Senhor estabeleceu possa se cumprir em nós. Primeiro damos, primeiro semeamos, depois recebemos e colhemos. Então agora é hora do Senhor falar conosco. Fala conosco. E uma das maneiras claras, poderosas, que o Senhor usa para falar conosco é através da sua santa e bendita palavra. Fala, Senhor, e nós cuidaremos sempre em te dar a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Se você concorda, diga amém, querido irmão. Amém. Ismael. Um problema de ontem, um problema de hoje. Um problema que se arrasta por gerações, gerações e gerações. Vamos aprender um pouco com esta família, a família de Abraão, com Sara. Um erro pode gerar consequências irrecuperáveis, principalmente quando se trata da área familiar. Por isso que a pessoa tem que medir bem quem vai escolher para ser seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, aquele que vai acompanhar a sua vida. Porque eu tenho dito que nós não temos condição de escolher muita coisa nessa vida. Muita coisa. Exemplo, quem serão os nossos pais? Não é uma escolha. O país que vamos nascer, não é escolha. O lugar, a cidade. Se vamos nascer socialmente bem ou mal, se vamos ter condição de fazer faculdade ou não,
o nosso tamanho, a nossa altura, a nossa cor, cor dos nossos olhos, se vamos ter bastante cabelo ou não. Não nos dá a vida o direito de escolher. Mas quem vai viver com a gente a vida toda, isso é uma escolha. Deus não interfere nisso. Eu gosto muito de usar aquele exemplo clássico. Quando Sansão, um juiz, um homem honrado, um homem que foi levantado por Deus para libertar o povo de Deus da mão dos filisteus. Sansão. Onde estava Deus quando ele resolveu casar com alguém que não era da sua nacionalidade? No mesmo lugar. Deus não impediu Sansão de se casar com a Dalila. Eu costumo dizer que Dalila é a maior mulher da Bíblia, porque ela é dali lá. Com essa vocês não contavam. E ela foi mesmo, ela tem um papel importantíssimo na história do cristianismo, porque vem vindo o cristianismo, né? Até chegar em Jesus, os patriarcas, passando pelos sacerdotes, pelos profetas, pelos reis, né? Pelos juízes, no caso de Sansão. Mas Deus não impediu Sansão de casar-se com Dalila. E aqui nós vemos a história do pai da fé, um homem extraordinário, chamado Abraão, mas que no determinado momento da sua vida, segundo os estudiosos, ele deu um cochilo, ele deu uma vacilada. Foi no momento em que ele não conseguiu aguentar a pressão. Também costumo dizer que não é bom a gente resolver coisas importantes quando a gente está sob pressão, porque nós somos seres emocionais. A maioria das empresas hoje em dia, a maioria dos grandes clubes hoje em dia, e por ocasião das Olimpíadas no Brasil, esses dias eu estava ouvindo numa emissora local de rádio, a importância do psicólogo no meio dos esportistas. A maioria dos clubes, a maioria das federações tem um psicólogo, uma psicóloga, para cuidar, Marcelo, você que trata da área de esportes, para cuidar do emocional dos atletas. Verdade? Emocional deles. A maioria das empresas, pastor Emerson, pastor Pedro, que são empresários, né? Trabalham com pessoas, gerenciando pessoas. A maioria das empresas de médio para grande porte também tem esse departamento. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Então não é muito sábio tomarmos decisões importantes da nossa vida quando nós estamos sob pressão. A venda de um bem, uma viagem importante, comprar alguma coisa importante, investir o seu patrimônio, começar um relacionamento, terminar um relacionamento. Por quê? Porque não estamos no nosso emocional normal. Eu costumo dizer que isso não é sábio. E Abraão não se atinou para isso. Ele não se atentou para isso. A Bíblia não diz quanto tempo durou, mas deve ter durado muito tempo. A Sara falando com ele: eu não tenho filhos, eu preciso de filhos. Deus me prometeu, mas eu não consigo ter filhos, porque o problema era nela. Embora Abraão fosse de idade, nós vemos aqui que ele vai coabitar com Agar aos 80 e poucos anos de idade, e ele ainda era fértil. Mas a Sara era estéril. E isso afligiu o coração dela, isso magoava o coração dela. Ao invés dela debruçar aos pés do Senhor e clamar aos pés do Senhor, ela foi reclamar com o marido. E Abraão não soube suportar por muito tempo a pressão. E ele cedeu. E o resultado não foi muito bom. Não foi muito bom. É interessante analisar a história, porque quem projeta isso é a Sara. Mas depois que o menino nasce, há uma briga entre as duas. Agar se sentiu, embora fosse serva, era egípcia, era serva
como se fosse uma escrava. Ela se sentiu na condição de desprezar a Sara. Aconteceu isso entre as duas. E as duas começaram a se desentender. O ambiente ficou pior depois que Agar engravidou. E Abraão está no meio disso tudo e não está sabendo administrar essa situação. Irmão, nós temos que ter cabeça fria, cabeça no lugar para administrar crises. Porque uma decisão errada que nós tomamos pode gerar uma consequência irreparável até para o resto da nossa vida. Nós temos que pedir muita direção de Deus, e Abraão não pede. Ele vai agir no impulso, ele vai agir por conta própria. O texto é muito claro. Então, um erro pode gerar consequências irrecuperáveis. É quando o homem decide o que fazer por conta própria e não busca a orientação do Senhor. Foi o que aconteceu com a precipitação de Sara e o consentimento de Abraão. Abraão podia ter dito, até a tua ideia até que não é muito ruim, porque a lei permitia isso. Se um homem casasse com uma mulher e ela não tivesse filhos, ele podia ter filho com uma escrava, com alguém, para perpetuar a sua família. Isso a lei lá na frente depois, né? Porque na época de Abraão, certamente, a lei não existia. Então, ele podia ter dito, olha, a tua ideia talvez seja uma ideia até ótima, boa, mas não fere os propósitos de Deus. Deus disse que daria um filho que seria meu e seu. Nós estamos querendo dar uma ajudinha para Deus. Nós estamos querendo dar um empurrãozinho para ver se resolvemos o problema. E não foi o que aconteceu. Ele concordou. E aí nasce o Ismael. Ismael era filho de Abraão e de Agar. Como vimos aqui, quem era Agar? Uma escrava egípcia que servia na casa de Abraão. Não tinha nada que ver com a história. Não tinha nada que ver com promessa. Aliás, tudo que vem do Egito, na Bíblia, nos mostra que é problema. Então ele não poderia ter se envolvido com isso. E ele se envolveu. Ele deu um cochilo espiritual. Deus havia prometido dar um filho a Abraão com sua esposa Sara, e não com a serva egípcia. Vamos ao 18:10. Gênesis 18, versículo 10. Diz assim: disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Olha a promessa. Foi quando 2 anjos aparecem ao casal, aparecem a Abraão, não aparecem ao casal porque Sara viu a cena. Mas os 2 anjos vão falar com Abraão. E uma das promessas que o anjo faz é o seguinte: voltarei a ti daqui um tempo, daqui 1 ano, e Sara terá um filho. Sara riu. Se você continuar no texto, você vai ver que Sara achou engraçado aquilo. Como é que eu vou poder ter filho se Abraão já é dessa idade e eu sou estéril? Irmão, nós temos que entender que Deus não trabalha com a nossa condição. Deus não trabalha com a circunstância que nós vivemos. Deus não trabalha segundo o que nós temos. Deus trabalha com o improvável. Deus trabalha com o impossível. Deus chama os improváveis para que aqueles que são prováveis sejam confundidos. Mas Sara não entendeu isso. Então o anjo disse, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Verso 11, Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Olha o verso 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazeres? Ela riu consigo mesma. Ela não falou, ela pensou. Ela razoou, ela duvidou. Por isso que ela vem então depois de um tempo, não acontecia. Ela então quis dar uma ajudazinha. Espiritualmente, tudo que vem do Egito é tropeço para o povo de Deus. Porque o Egito simboliza o mundo pecaminoso. Ismael era filho de Abraão, mas não era filho da promessa. 18:14, veja que Deus
Deus faz filhos para que a herança seja perpetuada e que o nome dele, a glória dele seja sempre lembrado. Ainda no capítulo 18, verso 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Que promessa, que palavra. Como é que Deus faz às vezes? É no meio de uma controvérsia como esta, é no meio de uma situação que nós não vemos condição humana alguma de nós fazermos alguma coisa. Deus vem e promete, sabe por quê? Para que a gente não fique com a glória, para que a gente não fique com louvor, para que a gente não fique se exaltando diante dos homens, dizendo foi eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, Deus só opera um milagre quando há uma necessidade extrema dele. Porque quando não há, Deus não interfere. Deus não faz, deixa seguir a vida normal. Mas nós vemos aqui Deus interferindo na vida de Abraão, na vida de Sara, para que o milagre fosse muito maior do que eles podiam imaginar. Uma mulher que já não tinha mais condição, estava na esterilidade, e um homem já de idade. Humanamente, cientificamente, fisicamente falando, não há condição alguma. Porém, o anjo perguntou a Abraão: há para o Senhor Deus alguma coisa que seja demasiadamente difícil? Aí entra a fé, aí entra o poder de Deus. Ou seja, quando acaba o poder humano, quando acabam os recursos humanos, o de Deus está simplesmente ainda começando. Aleluia! Então nós vemos que Abraão e Sara, infelizmente, não souberam lidar com a situação. Abraão só tinha direito a um filho da promessa, não eram dois. Deus disse que daria para ele um filho. Ele agora vai ter dois. Ou um é e o outro não é, ou o outro é e um não é. Porque a promessa que Deus faz é de um só. E ele vai arranjar um problema porque ele vai ter dois. Depois nós vamos saber por que essa briga constante até hoje entre os judeus e árabes, principalmente ali na faixa de Gaza, principalmente para saber o local de adoração. Eles lutam porque a maioria dos árabes dizem que aonde está o templo construído, onde será construído de novo o templo, está na terra que pertence a eles. Por isso essa briga, por isso essa luta até nos dias de hoje. Abraão não podia oferecer a Ismael tudo que ele tinha direito. Ele podia até andar com Ismael agora, mas Ismael não tinha direito a tudo que Abraão possuía, porque a promessa não era com ele. Que confusão. Com o nascimento de Isaque, foram diminuindo cada dia os privilégios de Ismael. Se nós vamos aqui no texto onde lemos, nós vamos ver que a Sara com a Agar, que era a sua serva, começaram a ter muitos conflitos por conta da gravidez e do nascimento do menino chamado Ismael. Veja no capítulo 16, verso 4. Capítulo 16 de Gênesis, verso 4. Diz assim: ele a possuiu, ele quem? Abraão. E ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, ela quem? Agar, foi sua senhora por ela desprezada. Aí a Sara fica nervosa. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ela. Agora Abraão tem um problema maior. Agora ele tem que apaziguar a briga e o ciúme da Sara com Agar. As duas então em briga. Por quê? Porque Agar engravidou e sabia que a Sarai não pôde Sarai, depois vai se transformar em Sara, eu já prefiro chamá-la de Sara. Depois ficou grávida, falou: então você é desprezado, tá vendo? Eu sou menor que você. E houve um conflito, houve uma briga, dissensão. As duas já não se davam mais. Embora
a Agar devesse a Sara respeito, porque era escrava, mas agora Abraão está com problema. E o que faz Sara? Não aguenta a afronta de novo, vai lá e pede, seja juiz disso. Essa afronta seja para você, Abraão, porque eu te dei ela para você que possuísse ela, e ela agora está me afrontando. Olha o problema que a gente arruma quando a gente não pede direção de Deus para resolver algo importante. O problema de Abraão está aumentando a cada dia. Antes ele tinha um problema só da Sara para resolver. Agora ele tem o problema da Sara, da Agar, e daqui a pouco vai ter o problema de Ismael. Sabe o que Agar fez com Ismael, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Então, era uma questão de ciúmes. Ismael era desprezado por Sara. Quando o menino nasce, a Sara não quer saber dele. Mais um problema para o velho e bom Abraão resolver. Porque o menino cresce, o menino fica formoso, o menino está na hora de brincar. E Abraão era o filho da velhice dele. Ele queria dar atenção para o menino. E agora a Sara continua a desprezar o próprio Abraão e o próprio Ismael. Que situação, queridos, que eles viveram ali. Por conta de uma questão que Abraão resolveu por si mesmo. A vida de Ismael. Isaac e Ismael eram pessoas bem diferentes. Ismael era o filho da aflição. Veja o 16:11. Que diz a Bíblia. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e dará-los um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então Ismael vem ao mundo como filho da aflição. No momento de aflição, no momento de aperto. Por isso que eu volto a dizer, no meio da tempestade, nem todo barranco serve de porto. Na hora da fome, nem todo pé de galinha é uma canja. Nós precisamos analisar, precisamos orar, pedir discernimento, sabedoria para o Senhor, para sabermos se vamos fazer isso ou não. Porque aqui o anjo fala, vai conceber sim, mas o nome dele será Ismael, porque ele é o filho da aflição. Então veja a diferença. Enquanto Isaac vai ser o filho da promessa, Ismael é o filho da aflição. Quantas vezes não geramos problemas na aflição? Quantas vezes não geramos problema porque nós temos um temperamento e não sabemos esperar? Já diziam os antigos, quem o apressado come cru e come quente. Não sabe esperar a hora, não sabe esperar o momento, não sabe repartir com outra pessoa. Me ajuda nesse aspecto, me ajuda com isso, com aquilo. Age por conta própria. Então, os dois eram muito diferentes. Um era filho do riso e o outro era o filho da agonia, da aflição. Isaac, filho da alegria, aquele que traz o riso, filho do riso. Veja a diferença. Enquanto Ismael é o filho da aflição. Quanta gente não paga preço alto por ter decidido alguma coisa na aflição, no momento de desespero, no momento de dor, no momento de angústia. Quanta gente não paga preço alto por isso. Amém, meus irmãos? A igreja está presente. Glória a Deus. Então, nós vamos ver a diferença. Ismael era filho da aflição e o Isaac era filho do riso. Ismael foi abençoado por causa da oração de Abraão. Veja que Abraão vai orar por ele. Veja o Gênesis 17, verso 18. A Abraão não resta outra coisa a fazer, a não ser pedir a Deus que abençoe aquela criança, porque ele está sendo vítima de todo um problema que não foi ele que gerou. Capítulo 17, versículo 18, diz: Disse Abraão a Deus, tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Verso 20, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei
extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Está aqui começou a guerra. Porque Deus também faz promessa ao Ismael. Assim como de Isaac vai nascer 12 tribos, de Ismael vai nascer 12 tribos, 12 príncipes. Aí a luta. Aí essa guerra contínua entre árabes e judeus, judeus e árabes, até nos dias de hoje. E quem são os descendentes de Ismael? Os descendentes de Ismael são basicamente os árabes. E os descendentes de Isaac são os judeus. Em sua absoluta maioria, os árabes são seguidores de Alá. E os judeus, em quase sua total ou a sua totalidade, são seguidores do grande Jeová Deus. Está vendo a diferença? Não tem como. Não tem como se unir. Não tem como se lidar. Porque um vai seguir um Deus para lá, outro vai seguir um Deus para cá. Mas veja que a confusão começou em uma atitude impensada. Nós temos que aprender com o erro desse homem. Abraão acertou em muitas coisas, mas aqui ele deu um cochilo. Aqui ele deu uma vacilada, que lhe custou muitas noites de sono, lhe custou muito problema, muita dificuldade, né? E os milenares problemas que Ismael tem. Durante milênios tem havido confronto entre os povos árabes e o povo judeu. É um problema da descendência de Ismael. Várias guerras muito sangrentas ocorreram e não existe a menor perspectiva de reconciliação. Você vê o mundo aí, a ONU intervém, os Estados Unidos, outros países vão lá e querem termo de paz, e daqui a pouco volta tudo de novo, desocupa o território, daqui a pouco volta outra vez, guerra em cima de guerra, invasão em cima de invasão. Por quê? Porque o Ismael e o Isaac, segundo eles, têm a mesma descendência, a mesma linhagem, portanto têm os mesmos direitos. E a Bíblia não diz isso. Israel atualmente habita em sua terra, mas Jerusalém está simultaneamente em poder de Israel e do mundo árabe. Tem muitos filmes, e eu gosto de um deles, até eu e a Denise gostamos de assistir, aquele Cruzada, que fala das tomadas e retomadas de Jerusalém. Quantas e quantas vezes outros povos invadiram a Israel para tomar Jerusalém, que é a capital mundial da adoração, por causa da promessa que Deus fez a Ismael. Veja como Deus é fiel. Os árabes creem que foi Ismael que levou, que foi Abraão que levou Ismael até o Moriá. Olha o que eles creem. Para os árabes, Abraão não levou Isaac para ser sacrificado, manice. Para os árabes, Abraão levou Ismael. A confusão formada. Olha o pé de guerra aí. Com a arma na mão para tomar. É nisso que eles creem, né? Os árabes creem que Abraão levou ao Moriá foi Ismael. E uma de suas 3 principais festas remonta a Ismael. Assim como o povo judeu faz muitas festas para celebrar a vitória de Deus, uma delas é a Páscoa, você sabe, outra é a festa dos tabernáculos, da colheita. O que fazem os árabes? Uma das grandes festas que os árabes fazem é para louvar a Ismael. Porque foi de Ismael que nasceu o povo. Foi de Ismael, segundo o que eles creem, que veio a promessa. No capítulo 4 da Epístola aos Gálatas, Paulo ilustra a história de Agar e a história de Ismael como uma alegoria. Eu gostaria de ler esse texto que é muito importante. O apóstolo Paulo falando aos Gálatas no capítulo 4, de 24 a 26. Vamos ler também o 22. Gálatas 4, 22. Diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa.
aqui tem um segredo, para mim e para você, que explica muitos problemas que a gente traz na nossa vida, que se não for resolvido vai passando de geração para geração. Muitas coisas entram na nossa vida pela vontade da nossa carne, pelo nosso único desejo, pela nossa única vontade. Não foi Deus que quis assim, não foi Deus que estabeleceu desse jeito, Deus não queria dessa forma, e isso se arrasta, como estamos vendo o problema de Abraão, de Sara, de Ismael, de Isaac, se arrastando milênios e milênios e milênios de anos, trazendo confusão até nos dias de hoje, porque aqui o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, está explicando que um nasce pela vontade da carne, o outro nasce pela promessa de Deus. Só fica na nossa vida e só traz benefício em todas as áreas, porque a bênção de Deus nos enriquece e não vem acompanhado de dores. Tudo aquilo que é da nossa carne traz problema para nós. Dura um tempo, passa um tempo, depois começa a dar problema, começa a dar dificuldade, começa a trazer situação que a gente não entende. Conheço um pastor, irmão, que me deu um exemplo do que é desobedecer a Deus. Para nós os pastores, é assim, ó, resume assim: ir quando Deus mandou ficar e ficar quando Deus mandou ir. Esse homem fazia um trabalho lindo, pastor Antônio. Que trabalho lindo que ele fazia na cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba. Eu ainda era um obreiro novo, tinha um grupo comigo, da nossa família, que nós tínhamos uma banda muito bem formada, e nós saímos evangelizar para todos os lados que chamavam, na nossa igreja e fora, e nós fomos chamados para a inauguração de um templo na cidade de Caçapava, e o pastor Antônio, nunca mais esqueci o nome dele. Esse homem chegou na cidade, a igreja estava para ser fechada, os irmãos não tinham condição nem de pagar o aluguel, não tinha condição de fazer nada. O dono do prédio era um homem temente a Deus, ele disse: eu não posso tirar a igreja daí, eu vejo senhoras, eu vejo crianças entrar e sair daí, mas já fazia ano que ninguém pagava aluguel daquilo, e ele, por misericórdia, ele não despejava. E esse pastor chegou na cidade nessa situação, e ele se propõe a orar. Deus havia mandado ele para lá, Deus tinha mandado ele, o ministério dele, a família dele, ele começa a trabalhar. Que exemplo, nunca mais vou esquecer. E ele ora, ele jejua durante 10 dias. E uma irmã da igreja, que estava afastada, volta para a igreja, começa a frequentar os cultos da igreja, e ele preocupado, que qualquer hora o dono falou: não dá mais para segurar, e ele conversando com o dono, e dando um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, mas a dívida era grande, não podia ser saldado de uma hora para outra. E ele vai orar, ele vai jejuar 10 dias, e uma irmã volta, estava afastada, volta, e ela tinha um terreno na cidade, já era viúva, e ela teve o seguinte sonho: ela viu o terreno dela muito florido, com tudo quanto é tipo de flor que você pode imaginar. E aquilo perturbou o coração dela, ela ficou perturbada com aquele sonho. E como ela tinha voltado para a igreja, ela foi falar para o pastor: pastor, eu tive um sonho assim, assim, do meu terreno, eu tenho terreno na cidade, e eu vi o terreno muito florido. E eu entrava no meio do terreno, pastor, e pegava flores de todos os tipos, flores lindas, um cheiro gostoso, maravilhoso. O pastor estava em oração, em jejum. Ele disse: quem vai decidir é a senhora, mas Deus está mostrando que esse terreno que a senhora tem vai se transformar em uma igreja. As flores são as almas que vão vir, e a colheita vai ser muito grande. A senhora decide, eu não vou falar nada com a senhora. Pois ela foi para casa, orou, e Deus falou o coração dela, entregou a escritura do terreno, irmão. Ela deu a escritura, pastor Pedro, e disse: isso não é meu. Eu já conversei com os meus filhos todos estão bem, eu tenho minha casa, eu tenho aposentadoria, esse terreno meu marido deixou, não sei nem o que fazer com ele. Pastor, está aqui a escritura. Ele entregou a escritura, meus irmãos, e ele construiu uma linda igreja em cima daquilo, e nós fomos na inauguração. Que templo lindo, gostoso, né, Denise? Bem arranjado, bem arrumado, não era muito grande, mas muito bem organizado. Passaram-se um ano, 2 anos talvez, fiquei sabendo que o pastor Antônio saiu de lá. Foi, mas aconteceu, estava indo tão bem. Não, ele foi para o sul, disse que Deus mandou ele para o sul. Chegou no sul, nada dava certo, nada que ele fazia dava certo. Diz nada.
Ele orava, não dava certo, os irmãos vinham na igreja, confusão, e conta para pagar, tá, e ele foi descansando, porque no coração dele tinha certeza, Deus mandou para cá. Até o momento que ele foi fazer o que de novo? Aí que ele foi orar. Ele foi debruçar de novo, foi orar e jejuar, e buscar a presença de Deus. E ele contou isso para mim, as lágrimas. Reginaldo, eu fui orar a Deus. E sabe o que Deus respondeu para mim? O que você está fazendo aqui, Antônio? Eu não te mandei para cá. Esposa desanimada, filhos desanimados, igreja desanimada, povo desanimado, obreiros, tudo desanimado. Porque ele tomou uma decisão na carne. Ele não foi consultar Deus. Ele achou que como tinha dado certo ali, ia dar certo lá também. Porque afinal de contas a outra igreja também estava em dificuldade e precisaria do ministério dele. Foi assim que ele entendeu. Por isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui, no capítulo 4, aos Gálatas, veja o que ele fala. Verso 22, para a gente gravar. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava, outro da livre. Ao 23 ele explica. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Às vezes nós tomamos coisa, nós conquistamos coisas, adquirimos coisas, achando que é a vontade de Deus. Quando passa um tempo, aquilo ao invés de ser uma bênção, passa a ser um problema para nós. Passa a trazer dificuldade, passa a trazer desgosto, passa a trazer desânimo. E a gente se pergunta, oh Deus, onde foi que eu errei? Talvez foi lá no início, lá no começo, de ter tomado a decisão, sem ter consultado a Deus. Isso serve para mim, meus irmãos. Isso serve para vocês, serve para cada um de nós, para você que me ouve, para você que me escuta. Porque o Espírito Santo é o melhor conselheiro. Na dúvida, já diz a placa de trânsito, não ultrapasse, não faça. Adiar não significa cancelar. Peça mais um tempo, ore mais uma vez, peça mais de novo a direção de Deus. Quem sabe, se o velho e bom Abraão tivesse feito isso, não teria arranjado para ele muitas dificuldades. E aí o que faz a Sara? Ela fica muito furiosa, ela fica muito nervosa de ver o menino, porque agora ela já tem o Isaac. E quando o Isaac nasce, e o menino vai ficando grande também igual a Ismael, ela não quer mais o Ismael. Meu Deus, o coração de Sara foi muito mal naquele momento, meus irmãos. Pois ela idealizou o plano, foi ela que instituiu aquele plano, ela convence o marido daquilo, agora ela vem e se levanta contra o menino e contra a mãe do menino. E o que ela faz? Ela exige que Abraão dispense Agar e Ismael. Às vezes nós agimos assim também. Não foi assim que fez Davi? Davi, quando quis se livrar do problema, agindo na carne, ele embriagou Urias. Ele embriagou ele. Ele quis que o Urias fosse para a casa dele naquela noite, para se deitar com Betseba, de tudo quanto é jeito. Não deu certo, o Urias dorme ali mesmo, de tão bêbado que estava. Ele não sossegou. O que ele faz? Ele escreve uma carta e dá na mão do próprio Urias. É a carne querendo resolver o problema. É o homem querendo resolver as questões espirituais. Não deu certo de novo, porque Betseba engravidou, e Deus, sabendo de tudo, mandou o profeta Natã na casa de Davi contar uma historinha para ele. Meu pai, que coragem. Porque Natã arriscou sua própria vida. Por quê? Porque Natã é profeta, mas Davi é rei. E lançar o adultério na cara dele, o assassinato na cara dele, como se Deus não soubesse. Então aqui nós vemos Abraão agindo na carne, tentando resolver algo espiritual. Eu quero deixar algo aqui para o meu e para o teu coração. Às vezes,
a promessa ou as promessas de Deus demoram um pouco. E deixa-me refrescar a sua memória e a minha também. E o tempo se torna o nosso maior inimigo, porque o tempo vai passando e as coisas parecem que não vão acontecendo. E aí dá o desespero. Aí entra a nossa inteligência, porque inteligência nós temos, Silvana. Nós temos inteligência, minha irmã. Nós temos faculdade que Deus nos deu. O homem faz tanta coisa, já notou? E aí nós esquecemos de esperar a promessa e começamos nós mesmos a querer resolver aquilo. Talvez a bênção esteja demorando na tua vida. Mas eu aprendi algo com Deus, que Deus não dá nada para mim e para você antes de passar pela prova do tempo. A prova do tempo, ela é dolorida, ela é doída, mas ela é necessária. Deus não dá nada para mim e para você sem antes provar, e para provar Ele trabalha com o tempo. Era o tempo que ia dizer onde estava o coração de Sara. Era o tempo que ia dizer onde estava o coração de Abraão. Mas eles não souberam esperar o tempo, a hora certa, o momento certo. E se adiantaram, pularam na frente, agiram pela carne e trouxeram muitos problemas, não só para eles, mas para a família toda, para a geração toda. Algumas decisões, isso aqui é fato, algumas decisões que nós tomamos não só trazem prejuízos para nós, como trazem prejuízos para toda a nossa família. Às vezes o chefe de família está bem, ele está no seu trabalho, ali ele ganha o seu pão de cada dia, ele tem sua casa, sua família, tem alguém, não é assim? E alguém chama para fazer uma sociedade. Eu já entrei nessa, irmão, achando que Deus estava comigo. Eu perco aquilo que eu tinha, e aquilo que eu ia conquistar vaza pelo vão dos dedos. Eu perco tudo que eu tinha, porque eu não agi na vontade de Deus. Eu não procurei a Deus. Eu não perguntei a Deus se Ele estava naquilo ou não. Aí a esposa vai perecer, os filhos vão perecer. Abraão nos ensina aqui que quando Deus promete alguma coisa, cabe a nós crer e esperar, aguardar. Na hora certa, no momento certo, o Isaac vai nascer. A promessa vai chegar. Creia nisso, querido irmão. Eu profetizo na sua vida hoje, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus prometeu para a tua vida, para o teu coração. Esse Isaac vai nascer, e esse Isaac vai trazer para você muitas alegrias. Isaac, o filho do riso; Ismael, filho da angústia. Deus teve depois, pela sua bondade e misericórdia, que separar. Lembra que eu falei? Agora a Sara manda que Abraão coloque a Agar e o Ismael no lombo de uma cavalgadura, de um animal, com água, com pão, com alimento, por um período. Se você continuar a história, você vai ver que agora Agar está no deserto. Acabou a água, acabou o mantimento. O menino está nas suas mãos, morrendo de fome e morrendo de sede. Para mim é uma das passagens mais espetaculares da Bíblia. E
como mãe, ela não queria ver o menino morrer nos seus braços. Ela olha e procura e vê um lugarzinho que fazia o mínimo de sombra. E ela coloca o menino ali, se afasta, para que o menino morresse, não nos seus braços. Nenhuma mãe teria prazer nisso. E quando ela se afasta, pela bondade e misericórdia do Senhor, o anjo do Senhor aparece para ela. Olha para ela, vê toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Ele faz aquela promessa que vimos: esse menino não vai morrer, esse menino vai viver. Dele sairão 12 príncipes. Eu vou abençoá-lo, eu vou multiplicá-lo. Ele será grande, porque eu vou abençoá-lo. Aqui fica também uma outra lição para mim e para você. Embora às vezes a gente erre, embora às vezes a gente faça tudo errado, não da vontade de Deus, em desacordo com a vontade de Deus, sempre vamos contar com a bondade, com a misericórdia dEle. Na hora mais triste, na hora de dificuldade, onde nós estamos dando o nosso adeus a tudo, Deus não esquece das suas promessas. Ele tira Agar daquela situação, tira o menino, fortalece os dois, arruma na sequência um casamento para o menino, e a vida segue. Quanto a mim e a você, devemos tomar uma lição nisso. Não permitir que o nosso ímpeto, que a nossa vontade seja maior do que a nossa fé. A nossa vontade de resolver seja maior do que a nossa fé em aguardar naquele que prometeu. Aquele que começou a boa obra. Aleluia. Ele é fiel para levá-la até o fim, assim diz o Senhor. Ele começou uma grande obra na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você está sonhando. Vamos ficar de pé para louvarmos ao Senhor hoje à noite. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Aleluia. Do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Nada além do teu sangue, Senhor. Nada além. Nada pode ser acrescentado. Aleluia. Mostra tua graça, Oh, Jesus. do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sim. Alvo mais que a neve, canta, igreja. Alvo mais que a neve, Oh Deus, alvo mais que a neve. se neste sangue lavado, Se neste sangue lavado, mais alvo, mais alvo que a neve. vamos juntos. Alvo mais que a neve, Senhor. Oh. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve sei. Só as vozes, vamos. Alvo mais. Oh, Jesus maravilhoso. Se neste sangue lavado, se mais. Pai, nós te damos graças hoje à noite por tão grande amor demonstrado naquela cruz por cada um de nós. Nós não merecíamos, Senhor, não somos merecedores, é graça, 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 tua infinita e poderosa, maravilhosa graça, que nos tem alcançado, nos tem redimido, por tão grande amor demonstrado na cruz, ter tomado o nosso lugar, ter tomado sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Oh Senhor, pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, pelas suas chagas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz
estava sobre o Senhor, meu Pai. Nós somos gratos de todo o nosso coração por mais esta santa ceia, por mais esta oportunidade de refletirmos na nossa vida, no nosso coração, de pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, perdoe as nossas transgressões, Senhor, e nos lave no sangue precioso do Teu Filho Jesus. Porque santo, igreja, não é pessoa que não peca, é pessoa que não tem prazer no pecado, é pessoa que quando peca, imediatamente se arrepende, pede perdão, muda de vida, pede forças ao Criador e ao Espírito Santo para não pecar mais. Nos ajuda, meu Pai, nas nossas falhas, nos nossos pecados, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por tudo nós Te louvamos, por tudo nós Te exaltamos, por tudo nós Te glorificamos, hoje à noite e para sempre. E por isso nós podemos cantar, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Podemos cantar novamente, Senhor, com alegria. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e andarmos na Sua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado. Sim, de todo pecado. Que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Oh sim, muito mais, cantemos, irmãos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A palavra de Deus nos afirma nos evangelhos e também na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que na noite que Jesus foi traído, na noite que ele sofreu a traição de um dos seus melhores amigos, ele estava à mesa com os discípulos participando da Páscoa. Jesus era judeu, portanto a Páscoa tinha para ele um significado muito importante. Em um determinado momento daquela ceia, daquela reunião, ele pega um pão, ergue aos céus, dá graças e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais ao mundo a minha morte, até que venha. É bom lembrar que Jesus não pediu que nós lembrássemos do dia do seu nascimento, ou que comemorássemos o dia do seu nascimento, mas Ele deixou claro que nós devíamos mostrar ao mundo
que Ele morreu, mas que Ele está vivo e que Ele voltará. Se você crê nisso, diga amém bem forte, querido. Ele então ergueu o pão aos céus, deu graça, partiu. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. De igual modo, da mesma forma, ele também pega o cálice que estava na mesa, ergue aos céus, dá graças e diz: este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Senhor, em memória tua, até que o Senhor volte. Porque esta mesa, ela tem data para terminar. Ela vai terminar no dia da tua volta, porque o Senhor disse: até que eu volte. Vamos levantar esta partícula de pão aos céus e com gratidão no nosso coração, vamos dar graças ao Senhor por tão grande amor, por tão grande bondade, por tão grande misericórdia, de ter levado no seu corpo, nas suas pisaduras, nas suas chagas, as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Senhor, obrigado, até que o Senhor volte, para a glória do teu nome. Comamos, meus irmãos. Erguer este cálice aos céus e dar graças ao Senhor, com o coração cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de reconhecimento, porque Ele fez por nós. Nós podemos dizer que Jesus nos amou a ponto de dar sua vida por nós. Este é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, no teu sangue, sangue que purifica, sangue que perdoa, sangue que garante a vida eterna com Deus, até que o Senhor volte. Amém. Tomemos, queridos. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além. Nada além do sangue, Nada além. nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, nós somos livres. Papais que estão aqui hoje à noite, levante a mão, papais. Quero pedir a bênção de Deus dobrada sobre a sua vida. Saiba que você representa o Pai do céu aqui na terra, porque ser pai é um ministério. É ministério. Jesus, como filho mais velho, como primogênito, Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, nosso Pai. Não é só nosso Deus, é nosso Pai. E Pai tem um ministério lindo. Pai é aquele que cuida, Pai é aquele que provê, Pai é aquele que repreende, Pai é aquele que às vezes castiga, porque ama. Qual é o pai que ama o seu filho e não repreende? E se nós sabemos dar as boas dádidas aos filhos sendo maus, que dirá o nosso Pai Celestial? Erga a sua mão direita, você que é pai. Deus, no nome de Jesus, como sacerdote desta casa, eu me junto aos meus irmãos, nós que temos esse ministério tão lindo de ser pais,
de ajudar, de aconselhar, de sermos amigos, de sermos o melhor amigo dos nossos filhos, de darmos conselhos, também repreensões na hora que precisa. Meu Deus, isso nós recebemos do Senhor. O Senhor é o maior exemplo para nós de pai, um pai que amou até o fim, um pai que ama a todos sem distinção, incondicionalmente. Pai, nos dá sempre desse amor para repartirmos com os nossos filhos. Eu abençoo a vida desses heróis, desses pais que estão presentes, os que não estão aqui também, mas fazem parte desse rebanho, eu também os abençoo. Vossa casa, vosso lar, vossa família, vossos filhos, esposas, que sejam abençoados juntamente com eles, e que possamos a cada dia mais aprender com o Senhor, porque o Senhor é o maior exemplo de pai que alguém pode ter. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nós abençoamos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe ricamente, poderosamente a vida de cada um dos papais que estão aqui atrás. Vocês são bênção de Deus para a família, viu, queridos? Firmes, Deus conta com vocês, em nome de Jesus. Último recadinho: nós temos uma cantina gostosa, esfirra, pastelão, risoles. Opa, tá recheado. Esfirra, pastelão, risoles, hamburguinho, coxinha, espeto de frango e muito mais. Hoje tá recheado lá a coisa, hein? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de bênção e de vitória, que a sua casa, a sua família seja um refúgio de paz, de alegria, de bênçãos, que você possa viver a ponto de ver cumpridas na sua vida todas as promessas de Deus. Eu te abençoo com toda a sorte e bênção nos lugares celestiais. Pai, nos leva desse lugar, mas não da tua presença. Nos dá uma noite de sono tranquilo, uma semana abençoada. Nos livra do perigo, do mal, do acidente, do homem violento, do sequestrador, do ladrão, da bala perdida, porque os dias que vivemos são maus aqui nesta terra. Vivemos os últimos dias, é certeza disso, mas nós temos confiança que o Senhor cuida de nós. Leva-nos em paz, guardados e protegidos debaixo da tua mão santa e poderosa, no nome de Jesus. A mão direita para Deus, homem e mulher de Deus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E os que amam Jesus e a sua palavra, digam um abraço apertado a vocês também que nos assistem. Dá um abraço carinhoso em pelo menos 15 mil pessoas. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde.